gente está vendo, né, em relação ao chamar Israel, isso é importante, esse fato de explodir. Então, ele mostra o caminho para se tornar o mundo melhor para cada um de nós, né? Se a gente segue, né, a ética, os ensinamentos, as mitzvot, nós vamos ter chuva na terra, para a terra, no tempo certo, a chuva precoce, a chuva tardia, não vai ter fome, nós vamos poder colher o grão, o mosto, o azeite, né? Haverá erva no campo para o gado e não vai haver fome. Né? Dizer assim que a oração, né, a Gemilut Hasadim, os estudos da Torá, provê um mundo bom. Tá? Por outro lado, né, ele recomenda, ele quase que aponta, né, que se não guardarmos nosso coração contra a sedução, se nos desviarmos, e se servirmos outros deuses, ou nos prostrarmos diante deles, né, se inflamará contra nós a ira de Adoshem. Ele fechará os céus e não haverá chuva. A terra não dará seu produto. Pereceremos rapidamente da boa terra que Adoshem nos dá. Ou seja, uma maneira de mudar o mundo, no caso, tomar ele como fisicamente e até socialmente, porque havendo fome é uma catástrofe social, basta que a gente não siga os preceitos judaicos, halárquicos, ou pelo menos assim, os ensinamentos da Torá, que estaremos expostos ao pior, todos nós. Né? Então, tu vê, tem uma relação direta entre a ética, a conduta ética, em relação a Deus, em relação ao homem, né? E a qualidade da vida que nós teríamos e as pessoas que estão conosco. Né? Tu vê que não é tanto uma ação prática no mundo, mas é uma ação na relação com Deus e com o homem, de acordo com a Torá. Muda o mundo. Né? Então, essa é a visão ortodoxa. Ensinando e cumprindo os ensinamentos da Torá e das 6 leis de Noé para os demais povos, apontam-se os modos pelos quais a maneira ortodoxa compreende que se deve promover o Tikkun Olam. Entre os Bnei Noach, né, está lá no Talmud Sanedrin, 56b, e o Maimônides, em Melachim, o Milkamot, ele informa, né, as 7 leis de Noach. Então, Avodá Zará, não cometer idolatria. Birkat Hashem, não blasfemar. Shfichat Damim, não assassinar. Gezel, não roubar. Gilui Arayot, não cometer imoralidades sexuais. Ever Minahai, não maltratar os animais. Tirar a vida de um animal somente para comer. Não retirar parte de um animal vivo. Dinim, estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça. Então, essas são as leis de Noé, não são leis para os judeus, são leis para o mundo inteiro. E essas coisas também podem ser transmitidas e devem ser transmitidas. Então, entre os judeus, além das 613 mitzvot, ou mesmo historicamente, antes da organização sistemática daquelas, o Pirkei Avot foi sempre uma fonte canônica sintética, resumida, né, a ensinar valores e atitudes de uma vida judaica ética, de onde se retiram vários ensinamentos. Vamos para alguns exemplos, né? Aquele, se não for por mim, quem será por mim? Se eu for só por mim, que eu sou? E se não agora, então quando? Né? Ama teu semelhante como a ti mesmo. Quando não houver um homem, sejas tu homem, né? Quando não houver uma pessoa decente, seja tu essa pessoa decente, né? Para ajudar. Quando não houver quem ajude, sejas tu ajudar. Quando não houver quem se importe, sejas tu a te importar, né? Quem é o sábio? É aquele que é capaz de aprender do homem mais simples. Quem é o rico? É aquele que se satisfaz com a sua parte. Quem é o forte? Aquele que domina a sua má inclinação. Quem é o honrado? Aquele que honra os demais. E aí vai, ama e procura paz, ama as criaturas. Então, tem vários ensinamentos, todos eles no sentido ético, né? E que indica a vida que merece ser vivida, né? E de que maneira que o Tikkun Olam pode ser perseguido
né, através especificamente de uma vida ética, né? Buscando a cooperação com Deus para as necessidades humanas através de práticas teúrgicas, ou seja, engajamento de Deus nas suas necessidades e soluções de problemas pessoais e coletivos através de orações e práticas religiosas. Mas devem também incluir, como veremos a seguir, o atendimento às necessidades materiais dos incapazes, dos órfãos, das viúvas, dos miseráveis, a tzedakah. Então, veja bem, isso que comumente se faz como Gemilut Hasadim, que também é tzedakah. São prescrições não só das comunidades mais seculares, menos religiosas, né? Não é menos religiosas, mas tem não são ultra-ortodoxas, né? Então, a obediência, prescrevem os ortodoxos, a obediência a Deus em todos os atos cotidianos, a contínua experiência da espiritualidade durante a fruição das necessidades materiais da existência, a qualidade dos relacionamentos com seus semelhantes, com a comunidade com o Criador, conforme os ensinamentos da Torá, nos quais se inclui a tzedakah, Gemilut Hasadim, o atendimento às necessidades materiais, dos órfãos, das viúvas, todas e cada uma das atitudes tem o poder de trazer a aprovação de Deus, e com esta os benefícios materiais, espirituais e a dignidade para toda a comunidade, pois pela honra de Deus justos, como diz a tradição, que é o mínimo, uma comunidade inteira de pecadores não será depredada, como ensina a Torá. Então, de novo, né, a salvação vem da ética. Depois da destruição do segundo templo, o judaísmo descentralizou as instituições, as atividades comunitárias. Que antes é uma mitzvah, manter aquelas instituições através das contribuições periódicas realizadas, principalmente, mas não só, nas 3 festas de peregrinação, essas obrigações se mantêm nas comunidades judaicas fora de Israel, no sentido de mantermos os sucessores comunitários das atividades do antigo templo, o rabino, a sinagoga, o cemitério, o fundador comunitário, o shoichet, né, o mashgiach, o heder, ou do colégio judeu, o lar para os incapazes e miseráveis, o lar para os órfãos. Essas entidades podem operar independentemente ou unificadamente, compartilhando um caixa comum, facilita as doações, a distribuição dos recursos e a responsabilização pela qualidade do serviço, bem como o debate político sobre o modo e as metas de sua administração, mas comumente operam de modo independente, cada uma entidade guardada e cuidada por um grupo diferente de membros. Algumas entidades têm a capacidade para se manterem da taxa que cobram pelo serviço que prestam, mas outras não. Não podem comumente cobrar por serviços prestados o rabino e a sinagoga, os lares para órfãos e miseráveis, a ajuda aos pobres. Em Porto Alegre temos 5 sinagogas, né? A representação da comunidade face à comunidade externa também não pode ser mantida às custas de pagamento de serviços prestados. Quanto mais a comunidade se sente participante, dona mesmo dessa entidade, mais ela estará disposta a manter esta instituição com doações e contribuições periódicas. Então, assim, faz parte das atividades de destacar manter a própria comunidade. Antes, era uma obrigação o dízimo, né? Então, quando havia o templo, as tribos, as pessoas vinculadas a cada uma das tribos deviam doar uma 10ª parte da sua produção de vegetais, de animais, e tinham datas específicas para fazer essa conta. Hoje nós não temos o templo, mas talvez devamos ter atenção para que essas instituições que são as sucedâneas do templo não fiquem sem a devida meios de sustentação, né, que são importantes para toda a comunidade. Então, tu vê, o Tikkun Olam começa a ser uma coisa bem mais ampla, que faz parte da obrigação ética do judeu manter a sua comunidade. E isso, às vezes, não tem sido, talvez, bem transmitido e deveria ser transmitido desde o israelita, em cada uma das entidades, em cada uma das oportunidades de encontro. Em busca de esclarecimento sobre o posicionamento do Mesorti, sobre o conceito e as práticas de Tikkun Olam, encontramos no portal do Movimento Conservador uma referência muito sucinta e muito pouco discutida, e alguns ícones culturais externos da tradição judaica como um apoio indireto para a compreensão do sentido empregado para a prática do Tikkun Olam. O rabino conservador Biron Mishirin
autor de um grande número de publicações relevantes e amplamente reconhecido como importante teólogo judeu, em Assimilation of Judaism, em Faith Finding Meaning, a Theology of Judaism, aponta significados para o conceito de Tikkun Olam que ele considera válidos de acordo com a tradição judaica e outros que considera inválidos, embora usuais. Uma crítica messorti, conservadora, ao mau uso do termo Tikkun Olam. A própria página do movimento messorti, que se dedica ao conceito de Tikkun Olam, se mostra um pouco decepcionante, contrastando a enorme importância que atribui ao conceito com a pobreza extrema na indicação das fontes canônicas que o sustentam, e com o recurso a meios seculares para justificar a importância declarada ao conceito e explicar como se deve converter em prática judaica. Então, tu vê que essa questão que nós estamos discutindo, ela está vaga, ela está carente de mais crescimento, de mais sedimentação, de um lado teológica, de outro lado sociológica e até política, no mínimo intracomunitária. O rabino conservador Byron Lee Sherman é, entretanto, bem mais eloquente em sua crítica ao uso comum do apelo ao Tikkun Olam nas práticas judaicas entre conservadores e reformistas. Segundo o autor, infiltra-se no pensamento religioso judaico ideias sobre a soberania do céu, entre aspas, a autonomia moral do indivíduo, o secularismo, a moralidade liberal universal. Fontes rabínicas e cabalistas são grosseiramente distorcidas em seu sentido e mensagem, e assim apresentadas como se fossem aspectos fundamentais da religião. Entre elas, aquela que se tornou, talvez, a principal marca dos judeus norte-americanos, o Tikkun Olam, tal como empregado por rabinos judeus seculares e até mesmo por políticos, em geral de esquerda, tentando atrair votos e apoio da comunidade judaica. Ou seja, o Tikkun Olam, ele acabou sendo empregado como forma de motivar a participação política até partidária. E isso não deveria ser ideia de acordo com esse crítico, né, esse escritor importante da comunidade messorti. Vamos lembrar que a comunidade messorti, conservadora, ela se divide entre os messortim mais ortodoxos e os messortim mais próximos dos reformistas. Esse autor, provavelmente, né, é um messorti, certamente um messorti mais próximo do movimento ortodoxo, né? Tem um termo para isso, que como é que é? Conservadox. Eles são conservadox, são os conservadores com carinha de ortodoxo, né? Tem um ativista importante norte-americano, Michael Lerner. Michael Lerner foi um editor e ativista político judeu norte-americano, foi editor da revista Tikkun, né, desde 1916, olha só o nome, Tikkun. E ele defendia a política do sentido da existência, politics of meaning, né? E ele atuou nas eleições de Bill Clinton, Hillary Clinton, né? E tentava contagiar, né? Empolgar a comunidade norte-americana com o sentido de Tikkun Olam como se fosse equivalente à plataforma política do Partido Democrático. Então, esse é um dos riscos que a gente tem quando a gente aceita ação social como um substituto, né, da vida espiritual nas sinagogas, né, com o sidurim, com o estudo de Torá. Ela acaba ganhando tanta autonomia em relação à Alahá, em relação à tradição judaica, que ela pode facilmente ser absorvida como se fosse por uma esponja por movimentos sociais os mais diversos, como na introdução a gente falava, né? Daqui a pouco nós estamos tendo aí judeu fazendo ação social de um ideário nacional socialista, né? Porque está querendo melhorar o mundo. Então, sem ter uma crítica muito clara, né? Melhorar o mundo em que direção? O que a gente está procurando? Ou então tendo uma humildade muito grande de ajudar concretamente pessoas que estão evidentemente precisando, né? E não simplesmente fazer propaganda política partidária como se aquilo fosse indispensável para melhorar o mundo, né? Então, é um risco. E a crítica já foi feita dentro de um ambiente que comumente é bastante apoiador do Tikkun Olam enquanto ação social, né, que são os conservadores. Né? Nisso eles são muito parecidos com os reformistas. Judeus não mais conseguem distinguir entre valores autenticamente judaicos e os não judaicos, oriundos da cultura geral. Essa é uma crítica que ele faz. Né? Valores não judaicos são assimilados como se fossem judaicos, enquanto são vistos como não judaicos os que são verdadeiramente judaicos, mas que não se coadunam
com o pensamento importado da comunidade geral, né? E dos movimentos sociais que não são de origem judaica, né? Caracterizando uma verdadeira conversão de toda uma comunidade a valores que são a ela originalmente estranhos. Então, uma catástrofe. Não pode ser uma catástrofe quando as pessoas estão realmente ajudando outras pessoas. Mas quando estão só fazendo divulgação de ideologia, o uso contemporâneo reducionista de Tikkun Olam iguala a herança judaica à herança liberal universalista, secular, de esquerda, enraizado no iluminismo. Identifica-o com uma variedade de programas sociais, como projetos artísticos, causas políticas. Entretanto, como uma proposição judaica, não é muito mais do que uma contrapartida judaica de outros movimentos, protestantes, católicos, na mesma direção. Como um exemplo, a teologia da libertação, né? Em que, de fato, gradativamente foi se convertendo, né, o ideário católico, conservador, no ideário marxista revolucionário. Isso está fazendo uma citação de Neymar Santos Silva no livro Teologia da Libertação e Marxismo, uma breve análise bibliográfica, publicado na revista Ciência Fac+, de 2017. Entre muitas outras fontes. Curiosamente, em nosso ver, o iluminismo foi inicialmente, aí é a minha leitura, não só minha, né? Mas da Anita Robinsky, né? Vocês podem ver alguma coisa nesse livro sobre isso, né? De como, quando os cripto-judeus brasileiros, né, iam a Portugal estudar em Coimbra, surgia uma tensão muito forte, né, entre uma tendência dos cripto-judeus de afastarem o discurso religioso, claro, católico, né, misturado com ciência, e enquanto que os estudantes portugueses, na mesma universidade, faziam um coro para a manutenção do laços fortes entre o catolicismo medieval e o discurso científico. A meu ver, nessa cisão é que surge o discurso iluminista. Uma tentativa dos cripto-judeus de tirarem de cima de si, né, o peso de estar provando a cada instante que eles não são traidores, ou que eles não são inimigos, né, e que eles estão querendo aprender como todo mundo, né? Então, muitos desses cripto-judeus acabaram expulsos das universidades, acabaram indo para a França, indo para a Alemanha, indo para o norte da África, indo para a Inglaterra, levando essa visão de distinção entre pensamento religioso e pensamento científico. E é ali que começa o iluminismo, como eu vou ver, e como eu penso, né? E ele vai ser reconhecido por esse termo algum tempo mais tarde, né? Já no século XVIII, XVII. Né? A crítica à visão eclesiástica do mundo, o secularismo, foi então foi levado com a fuga e dispersão dos estudantes cripto-judeus, perseguidos e ameaçados pela Inquisição em Portugal, a partir desse país constituinte europeu e trazido de volta ao Brasil. Se o judaísmo precisava ser escondido, disfarçava-se na forma de uma defesa do pensamento secular. Então, a defesa do pensamento secular funcionava como uma forma de ter o judaísmo, a origem judaica de cada estudante, protegido, né? De origem filosófica e com uma lógica eminentemente grega, greco-romana, buscando fragilizar a hegemonia e corrupção inquisitorial opressiva da população de cripto-judeus brasileiros, em suas origens e identidade majoritariamente judaicas. Então, assim, não é a primeira vez agora, no século XX, em que secularismo e judaísmo, né, se confundem, né? A gente já viveu isso de uma outra maneira, por outros motivos, né, no tempo do Brasil colônia. Né? Retomando aos ensinamentos do rabino conservador Byron e Sherman, vemos aqui como o iluminismo, de uma estratégia para defender o judaísmo e face à igreja, viu-se convertido em uma armadilha contra os judeus do judaísmo para sua conversão e insinuação, agora na forma de uma distorção secularista do movimento, do conceito de Tikkun Olam.
Opa. Retomando a parte do movimento Mesotio-Lamy, na grafia inglesa, com 2 Ks de Tikkun Olam, e a exemplificação, esclarecimento de que isso significa para o movimento, vemos a música de John Lennon, convertida em virtual fonte canônica do movimento conservador, a tentar explicar Tikkun Olam pela música Imagine do John Lennon, né? Que surpreendentemente se propõe a dissolver o judaísmo e a identidade judaica no mundo secular e de extrema esquerda. Imagine que não exista o paraíso, nem inferno, sobre nós apenas o céu, que vivamos somente para o dia de hoje, que não existisse nenhuma religião e que não existisse a propriedade privada. Isso não é só um sonho, junte-se a nós. Então, assim, esse é o texto, né, que tenta explicar, por analogia, o que seria o Tikkun Olam para o movimento conservador, né, nessa página. Né? Então, depois, a gente estudando e lendo e pensando nesse nível que a gente estamos pensando e refletindo, chega a dar mal-estar. Não sei se para vocês dá, para mim me deu mal-estar. Né? Muito bem, Tikkun Olam, o movimento conservador, então, nesse mesmo portal, podemos encontrar uma página em que o conceito do Tikkun Olam é apresentado de modo muito sucinto. Este é um dos elementos-chave da tradição judaica e que pode ser alcançado através dos valores de equidade, cuidados pelo próximo e bondade, fazendo o bem e ajudando a consertar o mundo. Está mal, né? Simples e prático, mas talvez precisasse um pouquinho mais, né? Na mesma página, apresentam-se ícones culturais e simpáticos, que é isso do música Imagine, um vídeo de uma ação de resgate social, né? Um artigo publicado de Jerusalem Post, né? Que é o líder de uma chamada yeshivá secular. Vocês entenderam isso? Uma yeshivá secular. Consegue entender qual é o sentido disso? Ou seja, é um rabino de um movimento secular. E o que é um movimento secular? É um movimento que não aceita a existência de Deus. É uma yeshivá secular, de uma organização de ação social, BINA. Neste artigo também, constando dessa página do movimento conservador, opõe-se a como o Tikkun Olam tem sido empregado, como uma mera palavra de ordem vazia de sentido próprio e bebida em ideologia política. Imagina, esse rabino da Yeshiva secular condena a confusão entre Tikkun Olam e ideologia política. Enquanto essas referências constam de forma afirmativa, definindo Tikkun Olam por e para a comunidade Messorati, elas podem ser lidas, evidentemente, com um espírito muito crítico. Tá? Então, esse rabino, né, da Yeshiva secular, o Nir Braudo, ele estuda a fundo a literatura canônica judaica, mas uma perspectiva mais literária, mais ética, de uma perspectiva secular. E ele foi bem crítico. O rabino Sherman, acima citado, referindo-se aos místicos luriânicos, cabalistas, ensina que para esses, Tikkun Olam, o reparo do mundo, se referia, na verdade, ao reparo da alma, Tikkun HaNefesh. Então, vocês veem que aqui o nosso conservadox está em ação aqui, né, sendo bem crítico, porque o Tikkun Olam do movimento conservador não era suficientemente alárrico, nem cabalístico. Né? Então, aqui ele denunciando, né, a instituição do Get, o divórcio religioso por um caminho espiritualmente válido, né, pacificando o casal de Deus. Então, assim, reconhecendo essa cisão entre Tikkun Olam da tradição e Tikkun Olam que se pratica. Em suma, depreende-se que, embora contra a opinião muito crítica de seus principais autores, o rabino Sherman, e contra o próprio artigo representativo que faz constar em sua parte de definição e esclarecimento, o movimento Messorati parece identificar-se positivamente com a visão de Tikkun Olam como uma ação política e social, fundada em ideias seculares de extrema esquerda. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Será que é isso mesmo? É por aí? Como é que é o Tikkun Olam na literatura canônica reformista, ou seja, liberal, progressista, no nosso grupo aqui, né? Então, uma crítica reformista ao mau uso do termo Tikkun Olam. É necessário entender que os movimentos conservador e reformista representam uma derivação
em relação às correntes autodenominadas como ortodoxas. O termo ortodoxo provém do grego ortos e doxa, sendo que doxa significa opinião, crença, e, por extensão, atitude. E ortos, justo, direito, correto, exato, em linha reta ou alinhado. Então, talvez a gente não deveria chamar os ortodoxos de ortodoxos, né? Nós é que somos ortodoxos. A gente tem uma ideia de que a nossa maneira é correta. Mas ficou consagrado, né? Na língua, então precisa condescender com as nossas convicções só por causa da palavra. Né? Ficou distanciada do sentido etimológico. Embora isso não signifique que a convencionada ortodoxia, entre aspas, seja, de fato, a apreensão correta do ensinamento popular, não há como recusar a enorme dívida. E, a bem da verdade, a própria fundamentação dos movimentos judaicos mais modernos tem por base a produção teológica judaica que lhes precedeu. O que chamamos de ortodoxia, mas que talvez fosse melhor definida como tradicional. E é importante ter essa ideia, porque isso que a gente chama de ortodoxia hoje, esses ortodoxos, como a gente vê, é fácil perceber que não tem nada a ver com o judeu do primeiro e segundo tempo. Né? Esse uniforme da ultra-ortodoxia, isso não é tão antigo, isso é século XIX. Nós estamos falando de Baal Shem Tov, é recente. Né? Então, sim, eles vêm antes do movimento reformista, eles vêm antes dos tradicionalistas. Mas se a gente for olhar, pensar com atenção, será que os antigos judeus de milhares de anos atrás se pareceriam mais com esses ortodoxos, no seu rigor de vestes e atitudes, ou mais com a nossa atitude, em que cada um expressava melhor ou pior a sua vinculação com a Allahá e com o judaísmo, né? Sem que haja um rigor tão extremo. E vamos lembrar que a gente acabou de passar por Tisha B'Av, né? Uma das razões que se diz que o templo foi destruído, que os templos foram destruídos, é justamente o rigor excessivo na prática judaica, nos julgamentos. Então, quando a Allahá era aplicada, ou então a tradição era aplicada com rigor excessivo, isso teria nos aproximado, então, do Kurban Abayit. O Kurban Abayit, ou seja, da perda do templo, dos templos e da diáspora. Né? Você foi punida, o rigor excessivo foi punido. Né? O rabino Arnold Jacob Wolff, reformista, né, aponta que, na falta de uma metodologia séria, alguns se vêm escolhendo posições políticas de esquerda, não religiosas, ou seja, liberal secular. Qualquer judeu escolha um conjunto de opiniões seculares ou políticas e atribui a elas serem a vontade de Deus. Tá? Então, esse é o rabino Arnold Jacob Wolff, que é um rabino reformista. O resultado, de acordo com Wolff, é que opiniões seculares e políticas comuns são promovidas a falarem pela religião judaica. Contra o que a reforma teria originalmente se insurgido, o que não deixa de ser irônico. Para ele, Deus não está a favor de nenhum movimento político ou social contemporâneo. Não deixa de ser um jeito meio brincalhão de dizer uma coisa que ele realmente critica. Né? Estranhamente, é justamente da cabala que a reforma colhe seu principal fundamento para a promoção da ação social e espiritual. Se a ruptura dos vasos de luz, como os define a tradição do Zohar, está na origem de toda a maldade do caos, combater a maldade e o caos tornou-se a obrigação fundamental do movimento judaico reformista, traduzida e promovida na obrigação de ação política, comumente de esquerda. Nas referências linguísticas norte-americanas, a orientação política e ideológica de esquerda é sistematicamente expressa, talvez indevidamente, como sendo liberal. Talvez tenhamos aqui uma origem vernacular para a conclusão que encontramos. Deveria um movimento judaico-liberal ter compromisso com políticas seculares equivocadamente denominadas como liberais, mas que, na verdade, configuram um ideário materialista, ateu, de esquerda, quando não revolucionário? Isso é ser liberal? Não? De que outro modo podemos compreender a lógica do emprego de uma teoria mística esotérica, profundamente religiosa e ortodoxa, como justificativa para uma sistemática pregação de ação política proposta por agentes ideológicos que se afirmam como científicos, materialistas, ateístas e anti-espiritualistas? Não, é difícil de entender, né? Como decorrência, vemos não raro
entre rabinos reformistas, a defesa de movimentos favoráveis ao aborto, partidos e movimentos socialistas, a expressa oposição a posições políticas conservadoras, como se nisso constituísse um modo específico até necessário de ser judeu e promover o Tikkun Olam. Paradoxalmente, a prescrição cabalística esotérica de que um judeu piedoso deva responsabilizar-se por banir o mal através do conserto dos vasos quebrados no mundo sobrenatural, por meio da máxima dedicação às mitzvot, acabou por ser convertida, transformada, compreendida por alguns líderes reformistas como um chamado à mitzvah de promover o ativismo simpático aos movimentos políticos de esquerda materialista do púlpito, mesmo sob o púlpito sinagogal. O blog do movimento, Tikkun Olam é o movimento judaico-reformista. O blog do movimento reformista inglês ensina que Tikkun Olam é comumente traduzido como a promoção da justiça social e fundamenta em si mesmo o estilo de vida religioso do movimento, buscando um tempo de paz, sem guerras, com prosperidade, saúde e justiça para todos. Não está mal, né? Está muito perto, aliás, das definições do Pirkei Avot. O blog relata a origem mishnaica do termo, que visava a pacificação social pela adequação das leis. E assinala a menção a Tikkun Olam na oração além, que em sua redação original, mais tradicional, empregava o kaf, e não o kur, denotando o mandamento específico de promover o reconhecimento geral da supremacia de Deus como Criador e legislador do mundo. Reconhece que esta não é a posição mais utilizada hoje, que emprega letaken com kuf, denotando o dever de reparar diretamente, por cada judeu, daquilo que ele ou seu rabino julga que há de errado no mundo. O blog do movimento judaico inglês relata o sentido cabalista para Tikkun Olam, de remover a maldade do mundo através do isolamento místico, buscando estar em unidade com Deus, consertando o mundo através da devoção religiosa, estudo da Torá e atos de bondade. Vê a proximidade que a gente está vendo aqui entre o que expressa no seu blog, Movimento Judaico Inglês, e o pensamento ortodoxo, enquanto que os conservadores parecem não conseguir pisar firme nos seus fundamentos para professar o que eles professam. Neste contexto multifacetado de práticas e tradições, o blog do movimento reformista inglês posiciona-se de modo claro e objetivo, falando em nome de seu programa oficial em torno de Tikkun Olam. E fala, we emphasize in our own Tikkun Olam programs that the actions of social justice are for us bound in our tradition, that the acts are as much about being Jewish, community, and God, as much in fact as the act of tefillah in a synagogue. Ou seja, nós enfatizamos que em nossos próprios programas de Tikkun Olam, as ações de justiça social são para nós enraizadas na tradição, e que os atos são sobre ser judeu, ser uma comunidade e ser vinculado a Deus, tanto quanto, de fato, as orações dentro da própria sinagoga, e isso numa livre tradução. O blog oficial, o blog desse movimento, questiona: when we undertake programs that help others and our world, we are taking part in Tikkun Olam. We are taking part in Tikkun Olam or social action. Ele está propondo a possibilidade que essas coisas devam ser vistas isoladamente. Né? Será que eu estou fazendo Tikkun Olam ou eu estou fazendo ação social quando eu participo de programas de ajuda a outras pessoas? Então, nesse mesmo blog, ele encontra metas pretendidas para os programas de Tikkun Olam do movimento. Vai ser organizar os esforços da comunidade reformista e ajudar a diferenciar o bem do mal. Trazer Deus para a vida dos seus membros da comunidade reformista e para o mundo, por meio dos julgamentos morais que promovem. Construir e modificar nossa vida interna através de ações. Tornar o mundo um lugar melhor, aproximando-nos assim da era messiânica. Então, olha só. O blog do movimento reformista inglês, ele coincide, né, com a maneira que a gente chama de ortodoxa de pensar. Ele fala de Torá, de ensinamentos, de ética, de vida espiritual e também em transformar o mundo num lugar melhor por ação concreta. Não é só isso. Né?
E não é solto, não é uma ação isolada, fora de uma consciência muito clara de valores e de fundamentação na tradição. O bloco traz o ensinamento do Netzer Olamim, movimento juvenil sionista reformista. Existe isso. Não temos aqui, né? É um movimento juvenil sionista reformista, segundo o qual consertar a si mesmo é vital antes de consertar a própria família, comunidade, sociedade e o povo judeu, e antes de tentar mudar o mundo. Tá? Parece que está falando aquele autor como é que é o nome? O psicólogo e conservador canadense. Bom, das 12 regras. Muito bem. Então, do mesmo blog, enquanto Jonathan Peterson. Jonathan Peterson. Do mesmo blog, enquanto as metas pretendidas para o programa, que foram essas que a gente já falou, no ensinamento, uma conclusão possível sobre a perspectiva do movimento reformista, sobre o dever de conflito funcional, é a de que, embora alguns rabinos o expressem como o dever de se alinhar a movimentos políticos sociais seculares, o movimento reformista tem posição hegemônica contrária a isso, na medida em que prefere partir da tradição e dos ensinamentos da Torá, da transformação interna de cada judeu em sua relação com seu próprio judaísmo, sua família, sua comunidade com Deus, e a partir desses compromissos primordiais, escolher a ação social que promoverá justiça, paz e proximidade com os conhecimentos sobre os ensinamentos do Criador. Olha só. Nesse sentido, percebe-se com clareza a possibilidade da existência de muito mais em comum do que se esperaria entre a visão reformista e a ortodoxa, tanto quanto as finalidades, como nos meios para atingir o pico no lado, embora se distingam em aspectos das tradições e nos modos como expressam esta ambição íntima e social, bem como na ênfase dada ao emprego de recursos místicos para alcançá-las ou o de submissão à Allahá, que é muito mais intensa do lado dos ortodoxos. E algumas questões, então, finais ficam, né? Uma coisa é óbvia, como estabelecer esse limite, né? Como é que, se eu tenho essa fé tão grande de que o partido tal, ou o candidato tal é o máximo e vai avançar minhas convicções sobre o Tikkun Olam, né, sobre a melhora do mundo, será que eu estou livre, então, para fazer essa defesa? Ou não? Né? Se eu acredito que o outro candidato do outro partido ou dos outros partidos, eles vão tornar o mundo muito ruim, muito feio, né? Vão agir contra o Tikkun Olam, então eu devo fazer do púlpito uma mensagem contrária, né, para que os meus, de alguma maneira, para os membros da minha comunidade não votem numa coisa que vai ser ruim para o Tikkun Olam. Qual é o limite? Né? E isso, no mundo inteiro, se discute, em diferentes denominações, especialmente, claro, né, as mais próximas do secularismo, do mundo geral, da comunidade geral, essas questões precisam ser enfrentadas. Né? Porque, senão, daqui a pouco, nós não vamos estar formando judeus, nós vamos estar formando militantes. Isso, eu tenho a impressão que nunca foi, né, a ideia de nenhum líder que tenha os seus pés fincados na tradição judaica. Acredito que alguns líderes podem ter tido uma fonte de coesão com grupos externos, tem interesses em grupos externos, né? Mas isso não deve ser a regra. Não deve ser a regra, e a comunidade tem que ter um pouquinho de crítica sobre isso. Né? Mas num mundo tão polarizado como a gente vive, talvez seja bem difícil escapar desse caminho, né? Nas preleções rabínicas, nos ritos sinagogais. Mesmo? E a outra coisa que me pareceu é assim, eu fiquei instigado, porque eu imaginava que os conservadores iam mais próximos, mais semelhantes aos ortodoxos, né? E os reformistas mais distantes, mas eu vi o contrário, né? Eu tinha a impressão de que os ortodoxos agem como agem com convicção, né? E que os reformistas, os liberais, agem como agem com convicção.
né? Os conservadores, eu fiquei com uma impressão ruim, né? É como se eles estivessem tentando ser menos rigorosos que os ortodoxos, mas sem uma justificativa, é, sem cuidar tanto com uma justificativa e com um princípio de ação e de reflexão, como fazem os reformistas. Os reformistas têm toda uma justificativa, toda uma reflexão sobre como devem se posicionar e não se cobra um pouco em relação à maneira como praticam isso, pelo menos nessas lideranças que a gente analisou, né? Bom, espero não ter cansado demais vocês. Não estou te ouvindo. O Carlos está falando, eu não estou te ouvindo. Espero não ter cansado demais vocês. Eu estou aberto aí para ouvir, né, as pessoas. Né? Foi a primeira vez que eu falei Obrigado, sobre esse assunto. obrigado, Sander. Então, Gostei muito da tua pesquisa, foi bem abrangente, superou até a nossa expectativa, porque eh, a gente já tinha ouvido falar de Tikkun Olam a vida inteira, mas nunca com essa ótica que tu nos deu agora, com essa pesquisa bastante abrangente. Então, pessoal, a gente ainda tem mais 10 minutos para perguntas, e eu passo a palavra para quem quiser perguntar. A gente tem ali o Reactions. Quem quiser, levanta, clica no Reactions, por favor, e levanta a mãozinha, como eu botei ali. Aí a gente tem uma ordem para chamar as pessoas para fazer as perguntas. Bom, então, passo muita diretamente coisa, a né? palavra para o meu queridíssimo Obrigado. amigo, nosso queridíssimo amigo Atenante. Atenante, liga o som, microfone. Muito, muito baixinho, Atenante, a gente não consegue escutar nada. Eu acho que está com problema no microfone do fone, viu? Eu estou com um sistema de som muito ruim. Até peço. Se tirar o fone, não fica melhor? Eu, eu tenho. Eu estou assim, falando assim pertinho, melhorou ou não? Tá? Dá para Fica ouvir? meio Não. baixinho, melhorou um pouquinho, mas não muito. Tá, eu passo por escrito. Tirando o fone, não fica melhor? Se eu tirar o fone, vamos ver. Não, tirando do Vocês celular. estão me ouvindo melhor? Despluga. Melhorou. Está desplugado. Beleza, tá Pergunto ouvindo? se Agora sim. melhorou. Melhorou, ficou bom. Muito. Eu estou com o máximo de volume e Tá não está ótimo. dando bom resultado. Tá Eu bom devo estar com agora. algum Tá defeito no ótimo, sistema. Tenente. Tá, então, seguinte, bom, primeiro eu tive que cumprir o doloroso dever de acompanhar uma cerimônia fúnebre de um amigo de 40, 50 anos quase, e aí perdi parte que eu vou ter que recuperar depois. Né? Dr. Sander, das coisas que eu consegui pegar, além de tudo, eu estou com deficiência auditiva, né? Eu preciso enxergar a boca porque eu tenho uma leitura labial inconsciente, eu não sabia que eu tinha isso. Então, o senhor me fez lembrar uma história muito bonita, que, se me permite, eu conto porque dá menos de um minuto. Havia um clérigo tentando redigir o sermão terminar o sermão do domingo, do dia seguinte. E o filhinho pequeno dele não saía da volta dele. Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou um mapa mundi e botou na mesa e disse assim, todo desmontado, né? E disse assim, me monta isso aqui, meu filho. Aí o gurizinho começou a brincar. Daqui a pouco o guri começou a fazer pergunta para o pai de novo. Parei um pouquinho só. E o mapa que eu te disse para tu montar, já montei? Mas como é que tu montou? Ah, é que é o seguinte, eu vi que a figura de trás era um boneco. Então eu montei o boneco. Aí eu peguei e virei e deu certo. O cara rasgou o sermão dele todo e partiu dessa frase do filho, que foi exatamente o que o senhor disse. Não se conserta o mundo, a sociedade, a família,
se eu não consertar antes a mim mesmo. Olha, achei isso aí valeu, para mim, que cheguei atrasado, valeu sobremodo a sua palestra. E a segunda coisa que eu gostaria de colocar é que eu gostaria de ter a bibliografia disso, até para complementar coisas que eu vou precisar. Se o senhor tiver um roteiro e a bibliografia, eu vou ficar muito feliz em receber. Parabéns. Obrigado, Fernandes. Então, aguardamos o próximo. Bom, enquanto o pessoal se decide fazer pergunta, eu passo a palavra para a Débora, ela quer dar um aviso. Boa noite, pessoal. Desculpa, eu cheguei bem tarde, Sander, estava fazendo uns exames. Mas já que a gente está falando em Tikkun Olam, eu quero falar para vocês que o Shirat Shalom começou uma campanha de arrecadação para os imigrantes. A gente está fazendo um apoio para a Igreja Pompeia, que trabalha muito com os imigrantes. Então, nós vamos pedir a vocês que durante o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, vocês tragam, vai ter uma caixa ali na Cibra, produtos não perecíveis. O que eles precisam é arroz, feijão, açúcar, sal, óleo. Vai ter, um post vai ser circulado, mas é basicamente esses produtos que a gente pode, nesses momentos assim de reflexão nossa, poder ajudar também essas pessoas que com certeza estão sofrendo muito. Era só isso. Obrigado, Débora. A palavra fica à disposição nossa. Quem gostaria de fazer perguntas? Se não tiver perguntas, então convido o Dr. Sander Friedman para os comentários finais. O atenante gostaria de falar novamente. Então, antes dos comentários finais do Sander, o atenante. Liga o som, atenante. Microfone. Tá ligado? Agora sim. Desculpe o abuso, mas eu não podia deixar de trazer uma contribuição para o que a Débora falou, porque é magnífico. Às vezes a gente pensa em ajudar de uma forma e de repente, sem saber a necessidade real das pessoas, né? Isso eu aprendi lá com Maimônides, né? Que saber dar aquilo que a pessoa precisa e na dose que precisa, e de preferência dar condições para que ela, por si só, né, provenha o seu sustento. Pois eu um dia mais de uma vez, tive a oportunidade de conversar com pessoas que são imigrantes, né, que estão com a família inteira na esquina pedindo dinheiro, com menina, criança, pequeno. Tinha um casal que era com 3 filhos. Né? E eu perguntei para ele, o que tu precisa de verdade para tu te construir? Vocês não fazem ideia, chegou a me emocionar. Eu sou eletricista, eu preciso de uma caixa de ferramenta porque me roubaram e eu preciso que alguém me indique um serviço. Trocar chuveiro, fazer qualquer coisa doméstica, toda a eletricidade doméstica e comercial, empresarial, em muitas indústrias também, tudo que eu preciso é uma oportunidade, que alguém acredite em mim. E é claro que a caixa de ferramenta ele ganhou, né? O resto depois a gente se perdeu. Mas é tão fácil, às vezes, é bom conversar com eles. Vai na esquina, para na esquina, né? Conversa um pouquinho e nós vamos aprender lições maravilhosas, né? Era só essa contribuição. Parabéns pela iniciativa de buscar contribuições, buscar roupas, mantas, né? Eu conheço uma senhora que habita aqui na minha residência, ela é minha diretora, que o Carlos e a Débora também conhecem, né? A Suzana tem um grupo de amigas que eles fazem mantas e coisas para dar
né? Nesses casos. Eu acho que é uma coisa muito bonita, é um trabalho lindo, lindo, lindo. E cada um de nós, fazendo um pouquinho, alivia a miséria e a tristeza das pessoas, principalmente a tristeza de se sentir. Obrigado, tenente. Belinha, por favor. Microfone. Sim, Sander, muito, como disse o Carlos, muito abrangente a tua pesquisa, né? Mas eu entendo também assim que Tikkun Olam não é só essa tarefa de consertar o mundo com dinheiro, com obras e que dá coisas materiais, é também tudo isso, mas também nós podemos consertar também o mundo quando a gente se faz exemplo onde nós vivemos, com quem nós vivemos, com quem nós nos relacionamos e dar o exemplo, né? E como judeus a gente pode dizer que levar essa mensagem de que a gente pode ajudar de outras formas, né? Às vezes até ouvir uma pessoa, como a tenente falou, como também estar presente na vida das pessoas com quem a gente convive, com pessoas que a gente ama e que precisam, às vezes, de uma palavra, de um ouvido silencioso e ficar silencioso para ouvir aquela pessoa, né? Eu acho que sempre quando a gente pensa em Sedaká, a maioria das vezes pensa só em coisas materiais para dar. É também muito importante, né? E é isso que a gente tem feito no Shirat Shalom, e mais ainda que vai ter pessoas que vão atender pessoas nas suas casas que precisam ser ouvidas. Isso tudo, então, não é só coisas materiais. É a atenção que a gente pode dar para o próximo, um olhar de tranquilidade, né? E é isso que eu entendo que é viver. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Obrigado, Bela. Belinha. Quer comentar, Sander? O Alexandre, eu acho que quer falar uma coisa. O Alexandre também. Antes do Alexandre, então, eu só vou falar com a tenente. Oi, tenente. Oi, tenente. O teu amigo já fez curso de NR10? Perdão? O teu amigo eletricista já fez curso de NR10? Não, que Não? eu perdi o contato dele, mas eu Que posso pena. tentar Se tu vê localizá-lo e ele, saber disso. tô dentro, tá? Manda ele fazer para ter nascendo lá fazer um curso de NR10 por minha conta. Que ele vai precisar, vamos cobrar Ô, dele, Glória! tá bom? Quando um desmata, o outro só grita enforcado. É assim, Bora, logo. Glória. Tá? Viu só, Sander? Viu o que tu está conseguindo? Né? Chacoalhar as nossas Isso aí, estruturas. Que Coisa bom. boa. esse assunto Parabéns, é muito Carlos. Muito legal. obrigado. Muito obrigado. Beleza. Legal. Obrigado, Bela. Alexandre, por favor. Olá, eu só tenho a parabenizar o Sander pela excelente pesquisa, bastante completa e extensa, né? E a gente aprende aqui sobre Tikkun Olam, não só com a palestra do Sander também, mas com os colegas que estão ativamente na missão de Tikkun Olam, como eu vi aqui os colegas, né, preocupados com o eletricista. Então, isso é que é de fato o que o Sander explicou, né? Eu fico muito feliz de participar desse grupo que nos eleva cada vez mais não com conhecimento, mas também com exemplo a nos empenharmos nesse dever de todo ser humano, né? Então, só tenho a parabenizar o Sander e aos colegas pela elevação. Parabéns. Eu queria fazer um comentário nisso que tu falasse, Alexandre. Também o Atenante falou uma coisa legal, ela também. Mas o comentário que eu ia fazer era sobre um vídeo que eu andei assistindo em que se comentava as mobilizações que frequentemente são feitas para combater antissemitismo. Um número muito grande de grupos tentando combater antissemitismo, né? E, no caso desse debate, se destacava a posição invertida em relação a isso do movimento Chabad. Eles se recusavam a combater antissemitismo.
eles tentavam, tentavam promover o prossemitismo sem combater o antissemitismo. O que isso tem que ver com a gente aqui, né? Isso é uma coisa que os nossos grupos sempre fazem. Eles tentam, através da ação social, através dos atos de Gmilut Hassadim, né? Através da nossa tentativa de sermos relevantes para o mundo, né? Com a nossa identidade, ganhar uma atitude pró-semitismo, né? Ou seja, quando os grupos vivem muito fechados dentro de si mesmo, quanto mais fechado dentro de si mesmo é um grupo, por exemplo, como eu entendo que são os ultra-ortodoxos, são muito fechados dentro de si mesmo, os atos de ação social naturalmente perdem relevância para eles. Né? Nos grupos espirituais, né, judaicos, que são mais bem integrados à comunidade externa, os atos de ação social eles se tornam naturalmente mais relevantes. Nós somos parte desse mundo. E nós fazemos questão, então, de atuar de acordo com a nossa disposição espiritual, para que aquilo que a gente considere que não deve ser assim, a gente possa fazer melhorar, tornar um mundo que seja melhor para outras pessoas e também mais agradável para nós. Né? Então, essa distinção, às vezes, talvez tenha mais a ver com a experiência pessoal no mundo do que exclusivamente de algum tipo de fundamento canônico, não, né? Então, assim, é natural que a gente estando no mundo, essas coisas nos digam mais a respeito, nos digam mais respeito. Cuidado só é não ficar só nisso, né? Ajudar os pobrinhos de todo mundo e não conseguir descobrir nenhum pobre judeu que precisa ser ajudado, né? Que às vezes, né, a gente acaba só ajudando né, as pessoas que precisam fora da comunidade judaica, né? Como se a gente estivesse tentando, sei lá, né? Só cuidar do retorno antissemítico, né? Contra o antissemitismo, e não realmente cuidando de uma maneira mais altruísta para quem realmente precisa e não vai poder nada em troca para a gente. Precisa muito, está lá, ninguém mais vê, e a gente tem que achar essas pessoas para poder ajudar. Né? Então, ação social, então, e prevenção do antissemitismo é um capítulo em si. Né? Alexandre, queria dizer uma outra coisa. A Bela também pediu ali. Não sei quem é que pediu primeiro a palavra. Não estou ouvindo, Alexandre. Não, Eu tinha esquecido de baixar a mão, era só isso. Parabéns, também. Fernando. Obrigado. Então, pessoal, a Bela. gente já se encontra com o nosso tempo esgotado e a minha função, né, que não é das melhores, é encerrar as palestras no horário correto e, principalmente, como houve uma participação bem abrangente, né? E, então, só para enfatizar, a gente está mesmo no mês de Elul, que é o mês próprio do Tikkun, não tem época do ano mais propícia para o Tikkun, né? E, principalmente, como o Sander falou, ninguém conserta o mundo sem consertar ele próprio, né? Então, vamos começar com esse Tikkun interno aí. Se não conseguir, né? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, mas tem que consertar o... Está em tempo de fazer uns atos. Está em tempo de fazer uns atos de Gmilut Hassadim. Entre eles, né? Pode se juntar com os grupos da Cibra. Por exemplo, a gente está agora, nós vamos começar a trabalhar por Rosh Hashanah, Yom Kippur e depois Sukkot, que a Cibra andou paradinha durante um tempo. Vamos ver se a gente volta a fazer um Sukkot bonito. E quem quiser aí participar dessas coisas pode falar comigo, né? Que a gente vai conversar com o Gershon agora. Vamos tentar trabalhar por isso, que é muito bonito o Sukkot. Legal, Sander. Né? Nós vamos ver se grava para nós, que eu e a Débora nós vamos estar em Israel no Sukkot inteiro. E a gente vai participar de Sukkot lá, mas a gente quer ver, né, o nosso Sukkot aqui. Pessoal, Leitraot, semana que vem, né, palestra, então, com Leonardo Vengrover, a história dos judeus etíopes, um povo livre em nossa terra. Tá? É o que teu ele? Oi? Desculpa. Ele é o que teu? É primo? Falei com ele agora há pouco. Primo. Ó,
Ah, legal. Até dia 30. Tchau, tchau. Tchau, muito boa. Muito